Olá então a todos, sejam muito bem-vindos ao Yuris Podcast. Eu sou o Edelson, acadêmico da 6ª fase do curso de Direito. Boa noite, pessoal. Eu também sou acadêmico de Direito, meu nome é Paulo. Nessa noite, nessa sexta-feira, a gente vai conversar um pouco com a Lília, sobre alguns assuntos, principalmente sobre a proteção dos direitos da pessoa idosa, Primeiramente, agradecer a presença da Lilian aqui, obrigado pela sua paciência, a sua presença aqui, nesse nosso primeiro episódio do Yuris Podcast. A Lilian, que é assistente social, além de assistente social, ela é professora aqui da Uniarp, tá? A profissão da assistente social, Lilian, com as suas palavras, descrevendo a sua profissão, como que a senhora descreveria, como que é, as prerrogativas, o dia a dia do seu... Obrigado vocês pelo convite, de estar aqui nesse podcast, inaugurando o Yuris Podcast, Que orgulho, para a nossa universidade, para o curso de Direito, e dizer assim que é uma honra estar aqui, trazendo esse assunto que é muito importante para a sociedade, que nós vamos falar daqui a pouco, e que é o dia a dia do trabalho do assistente social, um dos focos do trabalho do assistente social. Então, eu sou assistente social, formada aqui pela Uniarp, atuo na política de assistência social já há 12 anos. Uma das minhas primeiras experiências como assistente social na prefeitura foi nas unidades de acolhimento, Casa de Passagem e Casa Lar São José, que atende pessoas idosas. Depois eu atuei alguns anos no CREAS, que é uma unidade da assistência social que trabalha somente com idosos e pessoas com deficiência vítimas de violência, o serviço onde eu atuei, porque o CREAS ele trabalha com também crianças e adolescentes vítimas de violência e cumprimento de medidas socioeducativas, mas naquela oportunidade eu atuei muito nesse serviço de idosos vítimas de violência. Depois eu fiquei uns 3 anos trabalhando em CRAS, que é a Proteção Social Básica da Assistência Social, onde trabalha prevenção de violência e violação de direitos. E atualmente eu trabalho na Secretaria de Assistência Social na parte de gestão. Eu faço o que a gente chama de vigilância socioassistencial, que é o monitoramento dos números, que inclusive a gente monitora violências e violação de direitos, tanto de criança e adolescente, pessoa idosa, pessoa em situação de rua, todas as populações desprotegidas, a gente atua, apontando números e indicadores para que a gente ajuste essa política pública de modo a atender todas essas demandas, E aqui na universidade tenho experiência na docência mesmo, como professora do curso de serviço social, em algumas pós-graduações também eu atuei, na extensão também, em alguns projetos. Você comentou, que busca proteger os direitos dos idosos, nesse caminho, nesse longo caminho por essa proteção, qual que foi os maiores desafios que você enfrentou? Então, eu penso que para a pessoa idosa, os maiores desafios são trabalhar situações em que o idoso é vítima de violência, ou precisa de um acolhimento institucional, porque são as situações mais gravosas em que aquele ser humano, já com uma idade avançada, precisa passar, Então, por exemplo, passar por um acolhimento que é a retirada daquele idoso da casa dele, das coisas dele e da família dele, em muitas situações, para salvar a vida dele, não é uma situação muito satisfatória para o idoso, Assim como a gente atendeu pessoas idosas que estavam numa situação tão deplorável que elas pediam, por favor, o acolhimento, E também o idoso vítima de violência, porque o idoso vítima de violência, que seja ela uma negligência, um abandono, uma violência física, uma violência patrimonial, que é muito comum com as pessoas idosas, essa questão da violência patrimonial, sempre você vai entrar dentro daquela família e vai fazer intervenções dentro daquela família no sentido de resolver as problemáticas. E nem sempre essa intervenção é bem recebida pela família, porque alguém estranho vindo dar orientações ou dar pitacos na vida daquela família, Quando a gente faz isso, a gente faz em nome do Estado, porque o próprio artigo 227 lá da Constituição Brasileira, ele vai dizer
que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de proteção, de cuidado à vida, dando saúde, assistência social, cultura, esporte, educação, lazer, convivência familiar e comunitária a idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, né? Então, quando a gente, enquanto assistente social, vai até a casa das famílias, a gente vai no sentido de realmente garantir que aquele direito que está estabelecido na Constituição, no Estatuto da Pessoa Idosa, na Política Nacional da Pessoa Idosa, esteja garantido, né? Então, a política de assistência social ela é só mais uma política de atendimento ao idoso, assim como a saúde tem suas prerrogativas em relação ao idoso, o lazer, o esporte, a educação tem suas prerrogativas em relação à pessoa idosa. Mas posso dizer assim que não é um trabalho muito fácil de fazer, porque é o Estado entrando então na tua casa e dizendo como que você tem que cuidar do teu idoso, como que você tem que viver a tua vida, né? Então, às vezes a gente encontrava naquela oportunidade, e acredito que hoje, que eu acompanho a equipe que faz isso hoje, também tenho essas dificuldades no sentido de que às vezes a gente não é muito bem recebido, né? Mas a gente sempre vai em nome da garantia do direito daquela pessoa, né? Do direito estabelecido nas leis. Né? Até por conta para promover o direito de uma pessoa, talvez você tenha que impor um dever a outra, não é? Sim, até porque as próprias legislações dizem isso. Por exemplo, no caso de uma pessoa idosa que está acamada ou necessitando de cuidados hospitalares, né? Que é um direito do idoso acompanhante quando ele vai ficar internado, né? Ou a pessoa idosa ficou acamada, ela precisa que alguém cuide dela, né? Então, nas legislações a gente vai perceber que tem lá no Estatuto da Pessoa Idosa o dever de cuidado dos filhos. Então, o cuidado recíproco. Quando esses filhos eram crianças, eles foram cuidados por seus pais. E agora que seus pais envelheceram e necessitam de cuidados, é o dever dos filhos prover esse cuidado, né? Acontece algumas situações em que os filhos não provêm esse cuidado, né? E aí é preciso intervenções, primeiro da assistência social, no sentido de fazer mediações familiares e, junto com os filhos, buscar alternativas de cuidado. E quando isso não é possível, então os assistentes sociais ou os psicólogos que a gente trabalha em conjunto, ou o próprio advogado, nós temos advogado no CREAS, que ele faz um trabalho junto com as equipes, eles atuam no sentido de informar ao Ministério Público que existe então uma pessoa idosa que está em situação frágil e que não está recebendo os cuidados necessários por parte dos filhos. Quando a situação é muito gravosa, o assistente social precisa fazer o acolhimento desse idoso, né? Então, se ele identifica que há um risco de vida em relação àquela pessoa, ele vai providenciar o acolhimento, vai fazer um parecer técnico de acolhimento, e esse acolhimento vai ser realizado. Esse acolhimento nunca é contra a vontade da pessoa idosa. A pessoa idosa não é interditada e ela não quiser ir, a gente não vai fazer esse acolhimento, né? Então precisa haver um consentimento. Precisa haver um consentimento dessa pessoa, né? Por pior que seja a situação dela. E quando isso não acontece, a gente está vendo que aquele idoso está acontecendo um risco de vida com ele precisa sair daquele lugar, a gente busca o Ministério Público, que é o órgão, né, defensor ali dos direitos coletivos de pessoas idosas, crianças e adolescentes. Então o Ministério Público passa a ser a voz daquela pessoa, dizendo, há uma situação de risco de vida e precisamos tomar uma providência, né? Normalmente ele vai encaminhar a notícia de fato ao juiz, que por sua vez, então, vai fazer as determinações para preservar a vida daquela pessoa. Igualmente pode acontecer com os filhos, né? Os filhos têm o dever de proteção, não estão fazendo a proteção, né? Cuidados ali dos pai ou mãe acamado ou necessitando de cuidados. E aí, então, quando nós nos tornamos ineficazes dentro da atuação como assistentes sociais, a gente busca, então, o Ministério Público, que vai, então, tomar as providências também em relação a ajuizamento de situações decorrentes da negligência desses filhos nos cuidados do pai, né? E em todos esses anos de trabalho na assistente social, tem algum caso, alguma situação que chamou mais atenção, alguma situação que fica marcada, que de repente, olha, esse eu não vou esquecer, de tantos tem aquele que fica...
Sim, eu até poderia citar alguns, mas por questões éticas eu não posso citar. Porque contamos o milagre, mas não o santo. Porque algumas situações, algum familiar pode estar escutando esse podcast, né, e pode estar relacionando com a história que eu vou contar, que eu contaria aqui, né, de alguma situação. Mas é bem comum contar algumas situações que são bem comuns no nosso dia a dia de trabalho com a pessoa idosa. Então, é muito comum a gente encontrar a questão da violência patrimonial, que está muito latente, que é aqueles famosos empréstimos sem o consentimento da pessoa idosa. Às vezes, um filho, algum familiar, leva um documento já do banco para a pessoa idosa assinar. A pessoa idosa assina, às vezes não sabe o que está assinando. Agora está um pouco mais dificultoso, mas era muito comum fazer empréstimo com o aplicativo do celular, que faz um reconhecimento facial por meio da foto ali para fazer um empréstimo. Era feito o empréstimo, o idoso ia descobrir que foi feito o empréstimo quando ia receber o pagamento. Isso. Né? Então, bem comum essa questão da violência patrimonial, que aí ela acaba deixando esse idoso, que muitas vezes é aposentado com um salário mínimo só, perecendo necessidades, né? Porque um empréstimo, conforme for o valor, o desconto na folha de pagamento, vai fazer falta para ele ter uma alimentação saudável, para ele ter, às vezes, adquirir alguma medicação que às vezes não tem disponível na hora pelo SUS. Então, aquele recurso vai fazer falta para ele ter um envelhecimento digno, né? Então, tem essa situação da violência patrimonial e eu acredito que a mais chocante ainda tipo de violência que acontece é a negligência em relação a idosos acamados e idosos cadeirantes, que precisam de cuidados de alguém sempre para realizar as atividades da vida diária, principalmente aqueles que estão numa cama, né? Me parece assim que muitas vezes alguns filhos, isso não é uma generalização da nossa sociedade, né? São algumas pessoas, né, que não têm essa empatia com o pai e a mãe que o criaram e acabam deixando ele em situações muito degradantes, né? Muitas vezes, muitos dias na cama, sem trocar de posição, sem banho, sem a medicação, sem alimentação, sem água, muitas vezes. Então, aquele idoso ele vai acontecendo que ele vai definhando ali, muitas vezes. Houveram casos de acolhimento em que a gente tirou idosos dessa situação e que, se a nossa providência não fosse imediata, isso poderia significar a vida da pessoa, né? E casos de violência física, né? É bem comum quando o idoso ele desenvolve demência ou Alzheimer, que são doenças típicas da velhice, né? Isso. Não há uma paciência assim dos familiares em relação aos cuidados da pessoa idosa. E muitas vezes ela se torna violenta. Dependendo da comorbidade que afeta a pessoa idosa, ela se torna violenta, né? Quem já presenciou situações de pessoas com Alzheimer, na maioria das vezes, casos mais agravados, elas não conhecem mais ninguém, consideram o marido como o irmão ou filho, não reconhecem os filhos, e muitas vezes xingam ou praticam atos de violência mesmo contra a família, e a família não compreende que é uma situação de doença que está acontecendo, né? Exatamente. Então, às vezes, muitas vezes praticam violência, né, contra essa pessoa, muitas vezes para se defender e acabam machucando. E também a violência física, que está bem latente, é o caso dos filhos usuários de substância psicoativa, né? Aquele filho que usa algum tipo de entorpecente, ele fica violento, em especial falando do crack. Ele fica violento com todos os seus filhos, sim. pai e mãe, se não dão o dinheiro para comprar a droga. Exatamente. Né? Muitas vezes furtam objetos da casa dos pais idosos para trocar por droga e muitas vezes agridem a pessoa idosa. Eu acredito que na maioria das vezes, agridem, né? de deixar a pessoa hospitalizada, literalmente, né? Então, são algumas situações mais gravosas que a gente atende no nosso dia a dia de trabalho. Nessa situação, como você mesmo citou, a gente poderia até dar o exemplo do ator Bruce Willis, né? Que ele, por conta da demência, para quem acompanhou, eu acompanhei algumas imagens que saíam na mídia, ele tinha alguns momentos que ele era de uma violência e dali um pouco ele já voltava todo calmo, como se voltasse, né, a lembrança de quem ele era.
E isso acaba não adoecendo só ele, mas também quem cuida, né? Se a pessoa não estiver preparada, né, mentalmente para atender aquele idoso, ela vai acabar adoecendo. E aí nós temos um ponto crucial da nossa sociedade, que é essa questão dos cuidadores, né? É bem comum a gente encontrar famílias, né, em que acaba recaindo o cuidado só para um dos filhos. Às vezes é uma família numerosa, né, tem vários filhos, e acaba recaindo para apenas um filho o cuidado daquele pai, daquela mãe que está acamado, ou necessitando de cuidados, ou está com uma doença como o Alzheimer, que ela já não pode mais morar sozinha, né? E aí acaba recaindo só para essa pessoa. Muitas vezes essa pessoa abre mão da sua carreira de trabalho, deixa de ganhar a sua renda que ele tinha antes, né? Para ficar em casa cuidando. Na maioria das vezes recai para as filhas mulheres realizar esse cuidado, né? Porque historicamente, não vamos entrar nessa seara do debate, mas historicamente as mulheres têm essa cultura de que a mulher cuida dos filhos, a mulher cuida dos idosos, das pessoas idosas doentes, né? E acaba recaindo sempre para uma determinada pessoa, né? Lembrando que o Estatuto da Pessoa Idosa diz que o cuidado, ele não é de um filho, mas de todos os filhos, né? Então, se de repente uma pessoa está cuidando na sua casa, os outros filhos podem contribuir com algum outro tipo de ação. Exato. Por exemplo, levar o pai, a mãe que está acamado ou doente para sua casa no final de semana para que aquele outro filho descanse. Pode contribuir financeiramente para contratar alguém para ajudar a cuidar do idoso, né? Então tem N formas de você contribuir nos cuidados que podem aliviar essa questão do cuidador. Mas o que a gente observa normalmente, tradicionalmente, que recai sempre sobre um filho só, ou para um filho só, ou seja, ele, na maioria das vezes, mulheres, né? Mas um filho só acaba levando para sua casa e não tendo o apoio ali dos outros filhos que poderiam estar contribuindo de alguma forma, né? Não podem cuidar durante a semana, mas pode passar o domingo com aquela pessoa e tudo mais. Justamente uma questão que eu ia levantar já por ser, historicamente, a mulher ser a mais cuidadora, os cuidadores que hoje que tem como profissão isso, já é mais visível isso, essa questão de ter mais mulheres cuidadoras, ou também temos homens cuidadores? Na sua grande maioria, eu posso dizer que 99% são mulheres. Ainda mesmo assim, ainda são as mulheres. Na profissão de cuidador de idoso. E na sua grande maioria são mulheres. E é uma profissão muito difícil de encontrar pessoas para fazer esse trabalho. Porque é um trabalho que exige muito desprendimento humano, né? Porque esse cuidador, ele vai trocar fraldas, ele vai aferir pressão, ele vai dar banho naquela pessoa, ele vai dar as medicações, ele vai alimentar muitas vezes na boca. Então, essa pessoa tem que gostar de trabalhar para o outro, em doação, não só na questão pensar só na questão salarial, mas em doação como um ser humano se doando para o outro no sentido de ter o bom cuidado, né? Porque quando você exerce uma profissão que você não gosta daquilo, não tem afinidade, você acaba muitas vezes não fazendo um bom trabalho, né? E inclusive praticando violências contra aquela pessoa, né? Então tem que ter todo um preparo. Hoje a gente tem cursos já profissionalizantes de cuidador de idoso, né? Que podem ser feitos e que podem qualificar, né, essas pessoas para atuarem da melhor forma possível, né? Em relação a essa pessoa idosa. É muito interessante ver isso, né? Como você mesmo disse, que é a questão seria quase uma vocação, né? Do cuidador, né? Se você não tem vocação, é melhor não ir, porque você não vai... Eu penso que seja em qualquer profissão, né? Você tem que escolher algo que você vai fazer para a tua vida, e algo que também te traga um retorno de prazer naquela ação, e que o teu trabalho vai fazer uma diferença na vida de alguém, da humanidade, ou de um ser humano só, já terá valido a pena, né? Claro, então, ótimo. E nessa questão do idoso, nós temos que mesmo falar sobre isso, inclusive falar de leis para a pessoa idosa, porque a gente tem aí projeções do IBGE que vão nos dizer que a pirâmide etária vai inverter em 2060. Exatamente. Nós já temos um acentuado nível de pessoas idosas, né? Falando de caçador, nós somos, pelo censo do IBGE, 73 mil habitantes, 10 mil são pessoas idosas. Exatamente, se for pelo censo já... E em termos de Brasil, dos 203 milhões, 23 milhões são pessoas idosas.
Então, nós temos 15% da população no Brasil que são pessoas idosas, por hora, né? Por hora. E aí nós vamos ter, lá em 2060, uma grande inversão. Nós vamos ter mais pessoas idosas do que nascimentos. Né? A pessoa idosa é aquela que acima de 60 anos, né? Então, nós vamos ter uma inversão. Então, as legislações vão precisar ficar aprimoradas, as políticas públicas de garantia de direitos, que é a saúde, a assistência, a educação, a cultura e o esporte, ali, que são direitos da pessoa idosa, também vão ter que buscar alternativas para todas essas pessoas. Se a gente olhar da nossa sociedade, aqui falando de caçador, esse podcast é mais caçadorense, isso, né? É mais voltado falando de caçador, a gente olhar para o que temos de política pública específica para a pessoa idosa, a gente não vai encontrar muito eco, né? Porque se você olhar para a educação, a gente não tem nenhum projeto ou programa, né? Olhar para a saúde, tem lá os grupos de hipertenso e diabético, né? Grupos pequenos, né? Não há situações específicas. Na assistência social, a gente tem grupos de pessoas idosas, porque a lei diz que a gente tem que ter, então a gente tem, né? Tem unidade de acolhimento, com vagas insuficientes, né? Estamos construindo ali atrás da UPA agora uma nova LPI que vai aumentar para 32 vagas, hoje são 10 vagas, né? Temos 12 acolhidos. Então, a gente vai ampliar o número de vagas ali, né? Mas se a gente for olhar do ponto de vista de bem-estar, a gente tem poucas políticas públicas para a pessoa idosa, né? Ainda no nosso município. Nós precisamos amadurecer isso. Se olha para a criança e adolescente, da política pública da criança e adolescente, tem escola em tempo integral, tem projetos sociais, tem escolinhas de esporte, tem uma série tem aulas de música. Né? Nós temos até o Pindorama, que também isso, tem grupo de escoteiro, tem vários grupos que fazem o Bombeiro Mirim. Isso, Bombeiro Mirim. Então tem várias ações voltadas à criança e adolescente. Mas nós também, a criança e adolescente é importantíssimo, né? Porque eles são a geração que vem daqui a pouco para continuar o mundo, né? Serão os idosos lá na frente. Tem que ser bem preparados, mas nós também temos que pensar no idoso. E temos que pensar na pessoa idosa, que ela não é uma pessoa idosa com alta longevidade. Porque hoje, pessoa idosa de 60 anos... A mulher não é mais aquela senhorinha que vestia um vestido florido, colocava um óculos, não pintava o cabelo e ficava fazendo tricô em casa, né? É uma outra perspectiva da pessoa idosa, né? Exatamente. Até inclusive na conferência da pessoa idosa que teve recentemente aqui em Caçador, em agosto, a gente fez uma conferência da AMARP, da pessoa idosa aqui, que foi aqui no auditório da Uniarp. O Ministério da Cidadania, do Desenvolvimento Social, onde está lá a política do idoso vinculada, ele nos orientou para que a gente trabalhasse, inclusive, a pessoa idosa do grupo LGBTQIA+. Porque nós temos várias pessoas idosas, que antes não tinha, dos grupos LGBTQIA+. E agora... Né? Então, nós trabalhamos essa temática também na conferência, porque é uma nova roupagem de pessoas idosas. Então, ela é pessoa idosa a partir dos 60, pela nossa legislação, mas nós temos aí uma pessoa idosa um pouco diferente a partir dessa geração que está vindo. Outra forma de tratamento. Outra forma. E uma longevidade, a própria ciência, né? Ela vai dando essa longevidade, porque tem várias medicações que antes não tinha, a questão também de que essa pessoa idosa atual, que está fazendo 60 agora, ela pratica muito mais atividade física do que alguns idosos do passado. Então, a longevidade, idosos que têm um pouco mais de idade, né? Então, a longevidade também é uma característica dessa nova geração de pessoas idosas, ou seja, dos 60, ela vai viver 90, 95, 100 anos com muita tranquilidade, esses idosos que estão completando 60 anos agora. Isso, podemos dizer que a situação física dos novos idosos, dos que estão vindo, é um pouco melhor do que... A questão biológica, ela é um pouco, essa longevidade. Então, nós precisamos também pensar em legislações, que as legislações mudam cada pouco, e isso é normal, porque a sociedade é um órgão vivo, e as demandas vão surgindo, e a gente precisa fazer adequações, né? Vocês serão profissionais da área do direito, sabem bem disso, que as leis mudam por quê? Porque a sociedade é um organismo vivo.
O que era o direito relacionado à mulher outro dia era bem diferente. Exatamente. Até uns anos atrás era uma, hoje é outra. Então, porque a sociedade vai mudando. E a legislação em relação à pessoa idosa também ela evolui. Também precisa mudar. Se nós olhar para antes da Constituição, nós tínhamos lá nada de política pessoa idosa. Tinha a Previdência Social, que aí que era o antigo extinto INAMPS. Isso. Que aí quem tinha carteira assinada, que contribuía com o INAMPS, tinha acesso à saúde gratuita. Isso. Quem não tinha, ou ele e sua família, ou ela e sua família, né, que tinha carteira assinada, tinha acesso à saúde. E quando envelhecesse, ia ter direito a uma aposentadoria, né? Então não se falava muito em questão do idoso, ou do idoso que não contribui, como é que fica, como é que não fica. Então, a partir da Constituição de 88, há uma mudança significativa em praticamente tudo que é de lei, em todas as áreas, a partir dessa Constituição. Porque ela vai, então, a partir dela, ramificar para a política, vai ser criada a política de assistência social, o SUS vai ser para todos, a política de assistência social para quem dela necessitar, ela não é para todos, né? Só para as pessoas em desproteção social. Mas a política de saúde, o SUS vai ser criado numa roupagem de universalidade, né? E a questão do idoso passa a ser olhada a partir da Constituição. Embora demore lá, né, só em 2003, que é criado o Estatuto da Pessoa Idosa, a Política Nacional da Pessoa Idosa surge só em 2010, então é uma política muito nova. Foi a partir desse momento constitucional que se olha para o ser humano em envelhecimento, né? E aí nós vamos ter uma série de questões que a gente ainda precisa melhorar. Tem leis maravilhosas escritas aqui. O Brasil é campeão em fazer leis muito boas. Nossa, né? Mas nós temos uma dificuldade ainda em materializar essa lei, né? Na vida cotidiana. Teoria para a prática. Exatamente. Materializar na vida do cidadão. Estou falando das leis de um modo geral. Na questão do idoso, ainda um pouco mais gravoso, porque nós vamos ter aí alguma questão ainda muito relacionada a não vamos olhar para o idoso porque ele já está velho, ele não perdeu a utilidade, ele não precisa de, para que o idoso precisa de esporte, de política de esporte, né? Já está velho, né? Não tem mais condição de fazer tal atividade. Lê do engano, porque é um direito constitucional. Exatamente. E a gente precisa quebrar esses tabus sociais, né? Outra questão que a gente precisa ainda muito avançar é a questão da acessibilidade. As nossas cidades, elas não são ainda acessíveis à pessoa idosa, né? Aquela pessoa que diminuiu a mobilidade. Isso, uma pessoa que já não tem tanta agilidade, calçadas apropriadas para que eles possam caminhar. Aquela questão da pessoa que usa uma muleta, a questão de transporte público também, do próprio respeito à vaga de estacionamento. Então exatamente. Tem muitas questões culturais ainda que a gente precisa quebrar esses paradigmas, fazer nossas cidades mais inclusivas, as nossas legislações adaptadas conforme for sendo necessário a questão da pessoa idosa e fazer as legislações sair do papel, né? Se nós conseguir fazer o Estatuto da Pessoa Idosa, por exemplo, sair do papel em sua totalidade, nós teríamos uma sociedade perfeita para a pessoa idosa, né? Nós humanos não produzimos uma sociedade perfeita, mas é o nosso desejo, né? Então, quanto mais coisas a gente conseguir trazer para a realidade do que está escrito na lei, a gente vai conseguir ter um envelhecimento saudável, né? Que não basta você dizer, nossa, viveu 96 anos, mas qual foi a qualidade de vida desse envelhecimento? Isso. Ela teve uma assistência médica, uma assistência esportiva para que ela tivesse uma atividade física, ela teve, quando ela precisou, um apoio da assistência social para resolver uma questão de cuidados familiares, ela tem uma cidade acessível que garante o direito dela ir e vir com tranquilidade, né? Ela é olhada pelo Estado, né? Na sua totalidade, né? Então nós precisamos ainda ter esse olhar de um envelhecimento saudável. Não basta nós termos uma longevidade, nós precisamos ter uma longevidade com qualidade de vida. Exatamente. Né? Então tem todas essas questões que a gente precisa olhar. E aqui em Caçador, Lilian, há algum projeto não visado somente a questão de estrutura, mas exatamente nessa questão social? Qual que são os projetos que o Caçador tem
com o idoso, para tirar a ociosidade do idoso, para que ele tenha uma não utilidade, mas essa qualidade de vida. Que ele até desses projetos, né? Me veio na mente agora que o semestre passado a gente estava numa atividade da faculdade que era lá em cima no horto. E daí surgiu a ideia de a gente... porque a gente construiu o horto lá... construiu todo o horto lá para fazer a passeada, né? A caminhada, era uma caminhada longa, né? Se não me engano era 10 quilômetros, acho, de caminhada. Com o intuito de levar crianças e tudo. E a gente não tinha pensado no idoso até então. Aí a professora nossa deu essa ideia e a gente achou muito legal. Mas surgiu um comentário de que o idoso ele não iria ter o interesse de participar. Não ia querer ir... Enfim, por não querer, né? É o que mais participa. Olha, eu vou responder a tua primeiro e depois a pergunta dele. Só complementando, aí a gente decidiu, por fim, convidar os idosos, e a quantidade de idoso que foi, em comparação com as outras pessoas que a gente convidou, foi muito maior. Além de todas elas irem, que a gente convidou, assim, estavam pontual, estavam na hora, ainda elas complementaram o passeio. Com o quê? Levando lanches. Todas elas levaram lanches. Fizeram piquenique. Fizeram um piquenique no final. Olha, essa questão do idoso esse olhar que é Pedro? Paulo. Esse olhar, Paulo, que você traz é essencial em tudo. Porque a gente subestima a pessoa idosa. Sim, né? Exatamente. A gente subestima a pessoa idosa dizendo, não, aquela velha cultura de dizer, não, isso não é pra eles. Eles já passaram da idade. Foi isso o comentário que surgiu. Só joga bingo e mais nada. Isso. E eu vou te dizer que nos CRAS a gente tem grupos muito numerosos de pessoas idosas. Eu acho que já agora com a criação de novos grupos ultrapassa mais de 250 pessoas idosas que são atendidas nos nossos grupos. E a trilha do horto, ela é muito ocupada pelos grupos de CRAS de idosos. E quando eles sabem que tem a trilha, esse contato com a natureza, a própria caminhada, que já é um exercício físico, é muito enriquecedor e eles não faltam, eles vão, a gente tem as vans que a gente leva a eles e faz. Mas é esse olhar de acessibilidade dos espaços, tanto acessibilidade cultural, eu mudar meu ponto de vista e pensar também no idoso, quando eu vou criar uma política pública, um projeto como esse da trilha, que é maravilhoso, eu tenho que pensar sempre que sociedade é essa que vai ocupar. E normalmente a nossa tendência é sempre pensar na criança e no adolescente. Nós temos que pensar nos adultos e nós temos que pensar nas pessoas idosas. Né? Então é esse olhar que tu teve lá, Paulo, que nós precisamos que toda a sociedade tenha. Você teve sobre a trilha, nós precisamos ter esse olhar sobre o hospital, sobre o CRAS, sobre o CREA, sobre a unidade de acolhimento de pessoa idosa, lá na unidade básica de saúde, na cidade como um todo, né? Que a cidade é para todos, né? Os espaços públicos são para todos, né? Então ter esse olhar de acessibilidade, de mudança cultural e acessibilidade material mesmo de fazer acontecer. E respondendo a tua pergunta ali da questão de projetos, então, como eu falei, eu trabalho na vigilância socioassistencial. A gente vai detectando os problemas sociais, a gente chama no serviço social de expressões da questão social, que é tudo que surge de problemáticas em relação aos seres humanos e que a gente precisa, que estão em desproteção social e que a gente precisa atuar nessas questões. Tendo esse olhar que eu acabei de conversar aqui com vocês, de olhar para a nossa sociedade, compreender o que é que tem hoje para o idoso de caçador fazer, né? E conversando muito nos grupos de pessoas idosas lá do CRAS, então a gente construiu um diagnóstico social, que a gente trabalha muito com diagnóstico de demandas ali na vigilância, no sentido de que, bom, não temos nada. Temos alguns grupos lá, tem os grupos do programa de atenção ao idoso lá no esporte, que fazem os bailinhos, os bingos e tal. Um projeto ou outro que aparece. Um projeto ou outro, a UAMI, aqui da Uniarp, daí tem o Coral Sênior na Mimo, alguns projetos lá na PAI, mais voltados aos idosos acima de 45 anos, porque a pessoa com deficiência já com 45 anos é considerada idosa. E aí, de posse desse olhar, a gente encaminhou um projeto para o Fundo Estadual da Pessoa Idosa, em Florianópolis, né, que é a sede lá do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, e o fundo ele é um captador de recursos de imposto de renda, e a gente mandou esse projeto, então, no valor de R$900 mil, para que a gente pudesse equipar um espaço, né, onde a gente pudesse ofertar tudo para a pessoa idosa. Ela vai para aquele espaço e ela vai ter lá atendimentos de saúde,
atendimentos de assistência social, o bailinho, o jogo, a atividade esportiva, a atividade física, a fisioterapia, tudo reunido num espaço só. Então, antes de construir o projeto, a gente apresentou essa proposta para o prefeito Alencar e apresentamos também a ideia do local. Então, a nossa ideia, e o prefeito aprovou a ideia, é de nós utilizarmos o Parque das Araucárias, em especial aquele salão que fica mais na parte de cima, que ele já tem acessibilidade pela lateral, antigo, né? E é um espaço que fica ocioso, ele é usado a cada 2 anos, quando tem as exposições, a Expo Caçador lá, né? E é um espaço que fica ocioso. E é um espaço da municipalidade, que tem uma natureza ao redor, que tem Sim. toda aquela parte que é asfaltada ali em frente, que dá para fazer atividade física. Então a gente encaminhou esse projeto e a gente foi contemplado. Que muito bom. Né? Em novembro o dinheiro entra na conta da Prefeitura Municipal. Já temos onde ir ao dia que nós chegamos lá. Esperamos que dure até lá. E ele vai ser um espaço, então, onde a gente vai ter todos os dias um menu de atividades e o idoso escolhe se ele quer ir só na segunda-feira, por exemplo, que tem o bailinho, tem a atividade do CRAS e tem a atividade física. Aí eu quero ir na segunda, eu vou na segunda. Mas eu quero ir todos os dias. Então, o idoso pode ir todos os dias, né? E é um espaço que, inclusive, vai ter alimentação. A gente vai fornecer o almoço, ou o café da manhã, almoço e daí um lanche da tarde. E nesse espaço, se ele quiser passar o dia lá conosco, ele passa o dia lá fazendo todas as atividades que a gente vai ter de todas as secretarias e desta universidade, que a gente já está conversando parcerias da universidade lá, dentro daquele espaço. Então, é um espaço que já é da municipalidade, não vai ter gastos em relação à construção. Isso. E que vai ser otimizado esse espaço. Então, a gente vai equipar com buffet, telão, estilo telão de cinema, som de boa qualidade para eles fazerem os bailes, e nós fazemos também as nossas atividades de cultura que vai ter lá dentro, esportivas. Ele vai ser equipado com ar-condicionado, porque lá é um espaço em meio à natureza, então ele é um espaço frio no inverno, pensando no conforto térmico, Exatamente. Ou no verão, também no conforto térmico, vários ar-condicionado que a gente está adquirindo para equipar. Vai ter academia ao ar livre, a gente vai adquirir triciclos também para eles andarem na parte externa, tatames para eles fazerem yoga ou meditação. Então a gente vai organizar um espaço bem aconchegante, bem receptivo. A nossa meta é atender 500 idosos por semana, né? Ele é um espaço que vai ser aberto para qualquer idoso que queira frequentar, não só para aquele idoso em vulnerabilidade, aquele idoso atendido pela política de assistência social, que a política é só para quem dela precisar. Então a gente sempre tem, acaba sendo a maior parte da população idosa atendida, aquele idoso que é mais pobre, que tem uma desproteção social gravosa, às vezes é de uma classe social mais elevada, mas tem algum conflito familiar, alguma violência instalada que precisa ser atendido. Então todos esses idosos, eles têm prioridade de atendimento lá em cima, mas ele é um espaço que vai ser aberto a qualquer pessoa idosa. Inclusive, nós temos alguns médicos prescrevendo convívio comunitário, convívio social para alguns idosos, né, de várias classes sociais. Esse idoso, então, ele poderá estar nesse espaço, né, que vai ter uma gama de atividades, ele vai escolher os dias que ele quer ir, ou se ele quiser ir todos os dias, né, para fazer aquelas atividades que vão estar contempladas lá. E vai ter atividades, várias atividades ao mesmo tempo. Por exemplo, enquanto um grupo está fazendo artesanato, outro grupo pode estar se exercitando, ou fazendo uma trilha, ou fazendo um passeio, porque nós temos vans que foram adquiridas com o projeto de 2023 para o Fundo Estadual da Pessoa Idosa. E essas vans vão fazer o transporte, porque é um local distante, né? A gente pensar naquele idoso mais pobre, ele não vai conseguir acessar. Então, nós vamos ter pontos na cidade onde a gente vai passar com as vans buscando eles, né? E eu acredito que até vai ter aqueles que, por mais que sejam idosos, né, já tem ainda dirigem, ainda tem sua autonomia. Ainda tem essa autonomia que ou com certeza tem o seu carrinho, né? Isso, com certeza então, irão. É um espaço que ele vai começar nesse formato, mas a nossa ideia é a cada ano ampliando, construindo inclusive coisas lá e ampliando do ponto de vista de atividades, né? Então, esse local, ele pretende sanar algumas debilidades
que hoje tem Caçador. Não vamos conseguir resolver a acessibilidade a esse espaço maravilhoso de 10 mil idosos, mas que a gente atinja o que é a nossa meta ali, 500 idosos por semana, que podem ser inclusive idosos diferentes. Exatamente. Né? Por exemplo, num dia vai menos pessoas que não gostam muito do bailinho, mas daí pode ter outra atividade, né? E assim por diante, pode fazer outra atividade. Então, é nesse aspecto que a gente está trabalhando hoje. Também tem a questão do próprio nosso tempo, né? Uma hora está muito frio, uma hora chove, né? Então, isso também vai ser determinante, né? Para as atividades que vão acontecer. Né? No inverno vão ser atividades mais restritas. Exatamente. Né? Provavelmente eles vão querer, no inverno, vão querer ficar mais em volta de um fogão ali, contando conversa, enfim. Isso. E quando o dia, o tempo tá bom, vamos deixar eles... E aí, partindo de lá, a gente vai em trilhas, vai fazer viagens, vai fazer passeios com eles também, né? Nesse sentido de que o Estado, o município de Caçador, né? Ele promova qualidade de vida para essas pessoas, né? Inclusive, a gente quer fazer uma medição do impacto desse projeto quando essas pessoas chegam, nos primeiros dias, uma análise do ponto de vista da psicologia, da medicina, como que está esse ser humano do ponto de vista, inclusive, da educação física, né? Como que está a questão muscular, que é importante para a pessoa idosa, a questão muscular. Por exemplo, se ela vai fazer uma cirurgia, ela vai se recuperar muito mais rápido se os músculos estiverem fortalecidos. Exatamente. Né? E a questão de saúde mesmo, saúde física, do ponto de vista de fazer atividade física. E também do convívio social, né? Exatamente. Porque a gente percebe, assim, eu tive um contato com um posto de saúde e às vezes a gente vê que os mesmos idosos, ou talvez ali da rua, eles estão quase diariamente no posto. Reclamando, né, que estão com dor, enfim, querem reclamando. Atenção. Isso. Às vezes nem tem nada, mas eles precisam conversar com alguém. Isso, né? E é exatamente isso que essa pessoa que eu tenho contato fala pra gente. Que na maioria não, mas boa parte dos casos, eles querem conversar um pouco. E daí eles vão lá, reclamam um pouco que eles estão com dor em alguma coisa, e já falam do filho, já falam da filha dele que foi pra algum lugar, já conta um pouco da história deles. E às vezes eles só querem interagir, e não tem um lugar, ou não tem a pessoa... Um espaço de fala, né? Isso, porque às vezes eles estão até esquecidos, às vezes, em casa. Em situação de isolamento, a gente chama situação de isolamento social, né? Que os filhos saem, às vezes mora com o filho, né? Ou às vezes mora sozinho, tá meio isolado, não convive com outras pessoas, ou às vezes tem a família junto, mas cada um vai para o seu lado trabalhar, estudar e acaba ficando mais em casa, né? E é bem comum isso. Às vezes lá quando eu estava atuando no CRAS, que eu fazia atendimento direto ao público, hoje eu fico mais na parte de burocrática, de números, de criar projetos, de indicadores e apontamentos, né? Em relação a todas as políticas, não só a questão do idoso, mas criança e adolescente, pessoa com deficiência, né, e mulheres. Às vezes chegava uma pessoa idosa lá, eu quero atendimento com assistente social. Você ia fazer um atendimento pensando, ela vai me pedir alimentos, porque às vezes não tem, né? Vai me pedir, houve algum conflito familiar. Não, ela quer o atendimento só para conversar, né? Ela quer um pouco de atenção, ela quer alguém para conversar, para contar o que está acontecendo na vida dela naquela hora. E às vezes a pessoa ia lá, fazia um bate-papo, não tinha nenhuma demanda social, mas que ia lá porque queria um atendimento e fazia essa conversa. Só a atenção, né? Então a gente vai propiciar esses espaços de fala dentro desse ambiente, desse espaço ali, esse espaço de fala, né? E isso também é cultural, de não ser ouvido, né? Essa questão do idoso não ser ouvido nas famílias onde eles estão, né? Ele já... Os tempos são outros, ele comum, até tenta se comunicar, mas a pessoa... isso aí é de antigamente, né? Isso aí não... Agora o tempo é outro, pai. O tempo é outro, vô, né? Exatamente. E normalmente não é ouvido. E isso também se reflete na sociedade. Esse espaço de fala que a pessoa idosa não tem, né? Então, o espaço de fala ele é muito importante, né? Inclusive, toda essa ideia desse local, ela vem ouvindo as pessoas idosas, né? Que às vezes, nós que ainda não somos, né, mais 60 mais, né? Agora está se usando muito esse termo 60 mais. 60 mais. A gente ainda não é 60 mais, a gente às vezes imagina que
que exatamente como a história da trilha, a gente imagina que isso vai ser, eu vou criar um espaço assim que vai ser muito bom para a pessoa idosa, mas não ouve a pessoa idosa. Não pergunta para ela, será que é isso? Né? O exemplo da trilha. Ninguém perguntou, vocês querem fazer uma trilha? Né? Teve que alguém perceber que, opa, tá vindo só criança e adolescente, mas as pessoas idosas, né? Então tem todas essas questões que a gente precisa refletir enquanto sociedade. E qual seria a previsão para esse projeto funcionar? Então, se tudo der certo, o recurso chega em novembro. Como o espaço já está construído, a gente precisa só adquirir os bens, né, que vão compor o espaço. Precisamos fazer algumas adequações da acessibilidade nos banheiros, ali, mas é uma coisa muito pequena. Uma pinturinha em determinadas partes, que a pintura ainda está bem boa. E a gente imagina, se tudo der certo, em agosto de 26 a gente começa a acontecer. Porque as prefeituras dependem de processos licitatórios para adquirir as coisas, né? Então tem um período ali que a gente precisa abrir a licitação dos produtos que a gente vai comprar e aí comprar e o fornecedor entregar. Então dá ali 6 a 7 meses para adquirir, fazer o processo de licitação, ele passar pelas etapas dentro da prefeitura, que são as etapas previstas em lei do processo licitatório, aí respeitar os prazos de 30 dias, e se houver impugnação, mais 30 dias e tudo mais, e aí fazer a aquisição dos bens, né, e começar a executar o projeto lá. Ótimo, então fica aí a dica para quem já é 60 mais, ou para quem vai ser 60 mais de 2026, já vai ter um local para vocês confraternizarem lá junto, contarem as suas histórias, como o Paulo bem lembrou ali, né, contou as suas histórias, suas dificuldades. Lilian, passando agora mais para a questão ali do estatuto, o estatuto que foi criado ali em 2003, né, o estatuto que foi criado justamente para garantir direitos e deveres para com os idosos. Na sua opinião, teve algum avanço ou qual avanço que houve? Sim. Houve avanços, como eu falei, ele ainda está muito cru do ponto de vista da materialidade. Mas teve avanço sim, eu destacaria o avanço mais importante, ao meu ver, não que as outras legislações que estão previstas ali não sejam importantes, mas eu acho que um avanço significativo foi o benefício de prestação continuada, né? Porque era bem comum num tempo mais atrás as pessoas não contribuírem, não terem a carteira assinada, trabalharem por conta, ou trabalharem como meeiros, principalmente aqui na nossa região, ou por dia, né? E não havia uma contribuição com o INSS. E aí foi acontecendo que muitas pessoas ficavam, 60 mais, ficavam idosas, e não tinham condições mais de trabalho, e não tinham de onde viver, né? Então, a partir do Estatuto da Pessoa Idosa foi criado o benefício de prestação continuada, que é um benefício no valor de um salário mínimo, que é destinado àquela pessoa idosa com mais de 65 anos, cuja renda per capita familiar não ultrapasse 1/4 de salário mínimo, e essas são as condições. E aí é encaminhado então esse pedido junto ao INSS, e ele passa a receber já no mês seguinte, é bem rápido, se ele se encaixar nesses critérios, e ele passa então a receber esse salário mínimo de benefício, né? Às vezes a pessoa trabalhou em trabalhos braçais, muitas vezes em condição de exploração até, e não teve oportunidade de contribuição. Exatamente. Mas ela envelheceu. Nossos colonos, né? Provavelmente. O agricultor, ele tem algumas legislações que o protegem, né? E que consegue aposentar por outros meios, né? E o benefício de prestação continuada não é uma aposentadoria, é um benefício, ele não tem 13º, ele é bem diferente das aposentadorias normais. Mas garante um salário mínimo que vai dar o mínimo de dignidade aí à pessoa idosa no seu envelhecimento. Eu acredito que um dos grandes avanços foi esse, a questão também do transporte, né, que ficou acessível ali para as pessoas idosas, questão das meia entrada também, né, para a pessoa idosa. Acho que houveram alguns avanços, sim, é inegável, mas ainda temos um percurso muito grande ainda pela frente de materialização do Estado. Mesmo assim, ainda há idosos que desconhecem, né? Nossa, a maioria das pessoas idosas não tem conhecimento dos seus direitos. Temos que popularizar esse estatuto, né? Para a gente ir encaminhando para a finalização, qual que seria uma última ideia que você passaria para a gente deixar para finalizar, assim? Qual que seria um
um pensamento, alguma notícia, algo que você quisesse deixar explícito, assim, para finalizar? Eu acho que a palavra adequada é respeito, né? Esse respeito que nós, enquanto sociedade, temos que ter por essa minoria, a gente chama de minoria, para os grupos mais vulneráveis, mais desprotegidos, né? Respeito é uma palavra importante quando a gente fala de pessoa idosa. Respeito aos seus direitos, respeito ao seu espaço de fala, respeito na acessibilidade das cidades ou dos espaços públicos como essa trilha. Então, acho que respeito é uma palavra que resume muito como que nós, sociedade, temos que pensar as pessoas idosas sempre, né? De agora para frente, né? Essa palavra-chave, né? Respeito aos seus direitos, que tudo já estará bem melhor. Estaremos num mundo bem melhor. Até o nome do nosso episódio é Respeito Não Envelhece, né? Então, só para nós, já como disse o Paulo, só para começar a encerrar, eu queria deixar aqui uma mensagem que ele é uma adaptação do filósofo Cícero, que ele diz que a velhice não é um peso ou um limite, mas a mais nobre das idades. É nela que encontra a experiência, a sabedoria e o olhar sereno de quem já reconhece a riqueza de suas histórias e a força de suas memórias. Que possamos, como sociedade, ouvir, aprender e honrar aqueles que construíram o caminho que nós seguimos hoje. Fica aqui essa mensagem, não só para os idosos, mas também para quem, provavelmente, mais adiante, se tudo der certo, né, fazer parte dos idosos. E para encerrar, Lília, queremos agradecer a sua presença. Tá? Pode me chamar sempre. Sempre. Esperamos que teremos outros episódios, outros temas para nós podermos discutir aqui no nosso podcast. E talvez um lá, né? No projeto. Talvez um lá, quem sabe nós possamos... Por que não? Por que não? Por que não, né? Por que não lá? Conversamos lá com conversando até com os velhinhos para saber em loco o que eles estão achando, né? Justamente sim. Dessa... Estão convidadíssimos já. Ótimo, então fica aí. Assim que inaugurar, a gente avisa vocês. Eu agradeço a oportunidade, né, de ter contribuído de alguma forma. É importante a gente falar, porque é por meio dessa popularização do estatuto, dos direitos das pessoas, que as pessoas também vão acessando e aprendendo quais são os seus direitos, né? Obrigado Obrigado, pelo convite. Lília. Então, gente, ficamos por aqui. Esse é o nosso Yuris Podcast, primeiro episódio. Um podcast que vem já com apoio da Uniarp, em projeto da extensão de curricularização aqui da sexta fase do curso do Direito. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Até mais.